E aí, rapaziadinha, olha só, eu tava de boa e pensei numa coisa que é importante, que a maioria das pessoas tem problema em compreender, que é quando você fala que é ANCAP ou que você queria que o Estado acabasse ou que é correto o Estado acabar e você vai partir para questões éticas, econômicas, filosóficas, e aí a pessoa fala, beleza, eu concordo com você, mas como que seria se o Estado acabasse? E uma coisa que as pessoas não percebem que é al- algo que eu acho que já tá, não sei se isso é biologicamente, é, como é, tá dentro da gente, sabe? Da gente aceitar essas coisas ou se é uma construção social que dá para ser revertida, mas imagine que, por exemplo, você tá numa via de mão que tem duas vias, né? Só para ir reto, assim, sabe? Uma da esquerda e outra da direita. E aí você tá andando na esquerda e não tem sinalização nenhuma, não tá nada errado, tá tudo de boa. Só que todos os carros da via tá do lado direito. É natural ou é comum que você pense que você tá errado, né? Porque só você tá indo na esquerda. Tipo assim, como assim só eu tô indo na esquerda? Deve ter alguma coisa errada, eu devo estar infringindo alguma lei. E por isso, por essa forma da gente enxergar o mundo, ou de enxergar a sociedade, né? De que quando a gente está fazendo uma coisa ou pensando uma coisa que a maioria das pessoas não estão, a gente já pensa tá errado ou pensa que não é possível, né? E aí, quando a gente parte para questões econômicas e começa a estudar a escola austríaca, eu sou novo ainda, eu estudo economia tem 5 anos mais ou menos, não sou nenhum grande intelectual, mas desde 2020, 2019 mais ou menos, eu tento ler muito mais literaturas fora da escola austríaca do que propriamente da escola austríaca para ver críticas, né? Porque, assim, eu sou bem seguro com relação a tudo que existe dentro da bolha ANCAP ou dentro dessa nossa realidade da escola austríaca de economia. Mas é claro que é sempre bom você estar estudando coisas por fora, né? Críticas ao seu próprio pensamento para você não ficar muito dentro da bolha e também saber conversar com outras pessoas, que é importante, né? Se você só ficar conversando com o ANCAP, primeiro que você vai se irritar porque a maioria é burro, e outra que você vai acabar sendo um alienado que não conhece as outras visões, e mais importante ainda, você não vai conseguir chegar em outras pessoas. Porque imagina que você vai conversar com um cara que entende muito de economia, só que o cara é comunista. Parece uma contradição, né? O cara ser comunista e entender de economia, mas beleza. Digamos que seja isso. Como que você vai conversar sobre qualquer coisa relacionada a marxismo, a- ao ponto de vista dele, se você não conhece? E aí, como é que você vai reverter essa pessoa, ou conseguir introduzir as suas ideias para essa pessoa? Porque o polo de entendimento do imaginário dela é totalmente o contrário do seu. Então, o que que você vai fazer, né? Então é importante. E pensando assim, tentando chegar nessas pessoas, aqui eu pensei uma coisa, eu tava indo pra praia essa semana, tava parado assim na praia e comecei a pensar nessas coisas, né? Pensei em um monte de coisa, pensei aqui no canal, e aí acabei entrando nesse pensamento, que é o seguinte, aqui eu moro num lugar muito melhor hoje, mas eu já morei em favela, eu nasci em São Paulo, né? E é um dos lugares que mais tem favelas no Brasil, quem sabe até no mundo. De favela de barraco mesmo, de crime organizado, de todas essas coisas. E eu tive a sorte de ser meio. Sorte ou azar de ser meio um andarilho, né? Eu já morei em vários lugares diferentes no mundo. No mundo não, no Brasil ao menos. E eu já morei no Mato Grosso do Sul, que estatisticamente é o lugar que menos tem favelas no Brasil. É o estado que menos tem favela no Brasil. E o segundo seria Santa Catarina. Também conheço Santa Catarina, conheço Mato Grosso do Sul, ou seja, o primeiro e o segundo lugar em lugares que menos tem favelas no Brasil. E esses lugares, eles são bem característicos, pelo menos pra mim foi, de sair da realidade de São Paulo, onde tem muitas favelas, para um lugar que basicamente não tem. Aqui dentro do Brasil, com pessoas pobres, etc., mas que não tem favela. Então eu falei, pô, quando eu saí de São Paulo e fui para outro lugar, eu falei, cara, o pobre pode morar em um lugar que não seja favela? Foi meio que um choque, assim. E aí eu falava pros meus amigos lá, que eu falava, cara, aqui não tem favela, aqui não tem favela. Eles falavam, não, aqui tem um bairro tal que é perigoso e tal. E tipo assim, era muito, muito menor do que São Paulo, né? Com certeza. E aí eu falava isso pra eles não acreditavam, até que eu mostrei as estatísticas e ele falou, pô, é verdade. Aí eu começava a mostrar São Paulo pra eles falavam, caralho, que é bom mesmo, né? E aí, chegando nisso,
eu comecei a prestar atenção em como que era a infraestrutura do local, de lá, né? Lógico que em questão de infraestrutura para comércio, para lazer e todas essas coisas era muito menor do que São Paulo. Mas as moradias, elas eram muito mais organizadas. E tinha uma coisa lá que funcionava muito bem, tanto em Santa Catarina quanto no Mato Grosso do Sul, que é basicamente o que os ANCAPs querem, basicamente, tá? Só que em escala menor, que são o quê? Os condomínios privados. E os condomínios privados de lá não era, tipo assim, um lugar fechado com um porteiro e várias casas, sabe? Era, lógico que tinha isso, mas era grande o suficiente para ter parques lá dentro, para ter comércio lá dentro. E basicamente você tinha um lugar que você pagava, sei lá, digamos, R$ 500 de condomínio, e você não precisava sair do condomínio. Se não fosse para trabalhar, você não precisava sair do condomínio. Você tinha... e nada luxuoso, tá? É coisa simples, assim, de você encontra em qualquer bairro no Brasil. Lógico que bem organizado, mas você tinha as ruas asfaltadas, você tinha segurança privado, você tinha mercado, você tinha posto de gasolina, você tinha tudo. Você não precisava sair de lá, realmente você não precisava sair de lá. E aí as pessoas vivem dentro disso, sabem que isso existe, sabem que existem, por exemplo, shoppings, que são organizações grandes, onde as pessoas conseguem viver tudo pacificamente, e quem entra nesses condomínios paga todas as coisas que tem que pagar, ninguém reclama. Na verdade, se as pessoas reclamarem, elas vão ter quem recorrer, porque falam, ó, a segurança tá ruim, eu vou reclamar a empresa X do CNPJ X. E não vai ser como quando acontece com uma coisa pública, onde quando se tem alguma coisa para reclamar, você reclamar da segurança pública. Para quem que eu vou reclamar? Ninguém. Você vai falar, é o Estado, é o governo. Mas quem que é o governo? É uma coisa muito mais abstrata. Mas quando as coisas são privadas, isso é uma coisa importante para quando você vai começar a estudar libertarianismo de forma geral, que é a coisa mais importante para que uma sociedade se organize. Não é a bondade das pessoas, a cor delas, a raça delas, nem nada disso. São responsabilidades. Se algo ruim acontecer, quem que vai se responsabilizar? Alguém vai se responsabilizar? Se não, você tem uma organização estatal monopolista. Se sim, você tem sociedades mais livres, privadas de alguma forma. E esse sistema é exatamente isso. Imagina que nesse condomínio, por exemplo, você fala, como que vai ser a segurança privada? Bom, já funciona, entendeu? Não é que como que vai ser, já é. Só não é inserido no mundo inteiro, mas existem, entre aspas, cidades privadas que só não são chamadas de cidades, mas já são organizações privadas que funcionam muito bem. Digamos que esses condomínios, por exemplo, eles comecem a ser tão grandes que, por exemplo, tem fazendas lá. E aí elas conseguem produzir a própria comida sem pagar nada para ninguém, sabe? Você paga o seu condomínio e pronto, você faz o que você quiser, a propriedade é sua. Você está pagando o condomínio, mas você está pagando serviço de segurança, entendeu? E aí, sendo assim, como que essa sociedade poderia dar errado? Sendo que se esses condomínios que já funcionam crescessem, e você fala, se crescesse ia precisar de, sei lá, o Congresso. Porra, por que precisaria de um Congresso? Sendo que se as empresas começassem a ter problemas financeiros, simplesmente elas iriam falir porque elas estão oferecendo um serviço ruim, e então elas iriam acabar financeiramente, né? Porque as pessoas deixariam de pagar, ou elas teriam muitos problemas que teriam que arcar com os custos, por exemplo. Ou mesmo problema jurídico, por exemplo, o segurança está fazendo uma coisa ruim, o policial está fazendo uma coisa ruim, coisa que quando acontece no Estado, às vezes ele é exonerado, e às vezes até por fazer coisas boas ele é exonerado só pela opinião pública, mas que numa organização privada isso funcionaria com muita mais facilidade. Se você quisesse trocar, falar, aqui nessa parte aqui do condomínio a gente quer uma outra empresa, a gente conhece mais isso aqui, a gente teve uma reunião aqui com os moradores, a gente quer trocar, simplesmente, pronto, troca. Tudo questão contratual, eu pago o que eu quero, se eu não quiser eu não pago, e se ocorrer alguma coisa, a polícia não vai me servir, ou se servir, já está acordado dentro do contrato que eu vou ter que pagar parte, porque eu já não tenho um plano, como se fosse um plano de saúde, só que um plano de segurança, sabe? Assim, eu tenho um problema em tentar imaginar como que é a cabeça das pessoas quando a gente fala sobre o que é o libertarianismo para elas, e elas falam, como é que seria? Porque na minha cabeça já entendeu? Ela só não é fora do Estado, sabe? Ela ainda está dentro do Estado, as pessoas ainda pagam o imposto. O que é um problema, mas a organização ela já funciona. E aí eu acho que o nosso papel como ANCAPs, ou como austríacos, ou como simplesmente liberais radicais, alguns liberais ainda têm um pouco de lucidez,
seria basicamente mostrar isso para as pessoas. Eu acho que isso aqui que eu tô falando aqui nesse vídeo, ou nesse áudio, dependendo da plataforma que você estiver ouvindo, se a gente explicar isso para as pessoas, é claro que aqui eu não estou falando de uma forma sistemática, mostrando locais específicos, condomínios específicos, mostrando esse CNPJ que é nesse lugar que funciona dessa maneira, né? Eu poderia fazer, mas eu acho que não tem necessidade de até da exposição do local, do condomínio, mas é só você pesquisar na internet. Sim, isso existe, eu já vi com meus próprios olhos, eu já morei em alguns lugares assim, e cara, funciona. E não é pra coisa pra rico. Você imagina você explicar pra um cara que é favelado como eu fui, morei 15 anos em favela feia mesmo assim, zoado, morro e tal. Você explicar pra essa pessoa, ó, imagina que não existe o tráfico, né, e que a gente consiga resolver esse problema do tráfico que, como eu sempre digo, é um problema econômico, não é um problema militar, como se a polícia fosse invadir o morro e melhorar. Isso é um problema econômico. Legaliza as drogas que dá tudo certo. Ah, tô vendo uma tartaruga ali no mar. Legal. Não vai dar pra tirar foto. Beleza. Imagina que isso aconteça e você fala pro favelado, você fala, ó, a organização vai ser assim, você vai parar de pagar imposto pro governo, aqui vai ter, esse condomínio vai ter essas regras, você vai pagar isso aqui por essa empresa de segurança, você vai ter esse contrato aqui de seguro de saúde, a gente vai renovar esse aqui vai ser o padrão do asfalto, você vai poder entrar e sair do condomínio com essas regulações aqui. Se você quiser trazer alguém, tem que fazer barulho até determinada parte, senão você vai... Cara, um condomínio normal, coisa que já funciona, tá? Se você explicar isso pra uma pessoa e mostrar pra ela que isso já existe, você imagina o impacto intelectual que isso vai ter na cabeça das pessoas. E aos poucos, elas vão procurar ferramentas para fazer isso funcionar. E o que vai ser? Bitcoin, a coisa mais anárquica que existe. A coisa tácita, né? Que não é lógico que é uma linguagem, mas é um blockchain, mas pensando em alguma coisa que a gente consegue usar praticamente, né? No nosso dia a dia, fora das teorias, as pessoas vão acabar aderindo isso e aderindo elas vão entender que o Bitcoin não é só dinheiro, é uma forma de anarquia, uma forma de liberdade. E aí você tendo todo esse fundo teórico embasado em coisas práticas, em coisas que já existem, acho que o impacto intelectual disso na sociedade, como o próprio Olavo de Carvalho dizia, em 20, 30, 50 anos pode mudar totalmente a sociedade. E isso não... Tá, pô, o barco chegou. Eu acho que é isso. Tá chegando um barco, eu vou fazer um passeio agora, mas eu acho que já foi o suficiente para esse vídeo, tá? Acho que bem explicado de forma geral e eu acho que é isso. Tem aqui embaixo no link alguns artigos com relação a isso que eu tô falando. E é isso aí, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e até logo.